Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho em algumas fontes recentes, sabe? Elas estão pintando um cenário de pressão crescente sobre figuras importantes no Brasil. A gente está falando aqui do ministro Alexandre de Moraes e do governo Lula, né? Vamos dar uma olhada nos relatos sobre um suposto dossiê que circulou lá em Washington e o que isso teria causado. Isso. E o material que a gente analisou sugere uma dinâmica assim bem complexa. Fala assim discussões sobre sanções internacionais, tipo a Lei Magnitsky, aquela que permite aos Estados Unidos mirar indivíduos por corrupção, violação de direitos humanos, e também tarifas comerciais. Uhum. E tudo isso, segundo as fontes, está entrelaçado com o jogo político interno lá no Brasil. Congresso, STF, opinião pública. O interessante é tentar ver como essas fontes conectam esses pontos todos. Certo. Então, um ponto central que essas fontes trazem sobre esse dossiê, aquele que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo teriam levado para Washington, é a alegação de que sanções via Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes já estariam, digamos, fazendo efeito. Dizem que isso criou uma tensão no STF, no Congresso, e deu um fôlego novo para a oposição, sabe? Mesmo que neguem publicamente. Sim, As fontes até citam um exemplo, a decisão do Moraes sobre a prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Dizem que ele teria decidido sem falar com aliados próximos, tipo Gilmar Mendes, Barroso, o que indicaria um certo isolamento. Exato. E essa percepção de isolamento que você mencionou parece ser chave para a estratégia que as fontes dizem ter sido sugerida ao EUA. A ideia seria focar a pressão no Moraes, talvez até envolver a esposa dele, a Viviane Barsi, para depois, quem sabe, né, expandir. Entendi. Seria isolar ele, basicamente, esperando que o sistema, vamos dizer assim, entendesse a mensagem de que o governo Trump não ia recuar. Os documentos mencionam o Barroso e o Gilmar Mendes também como possíveis alvos futuros. Nossa! E até pressão em figuras do Congresso como o Hugo Mota, o Davi Alcolumbre, são nomes citados. Isso leva a gente a olhar para as reações no Brasil, né? O que esses materiais descrevem? Fala-se num suposto climão nos bastidores do STF. E uma tentativa da corte de melhorar a imagem, chamando influenciadores de esquerda para conversar. A eleição do Fachin e do Moraes para presidente e vice do STF também é colocada nesse contexto. Certo. E calma, o que vem a seguir é ainda mais absurdo do que você imagina. Mas antes de continuar, se essa informação já te fez pensar, imagina o que vai rolar até o final do vídeo. Então já deixa o like, compartilha com aquele amigo que vive reclamando, mas nunca entende o que está por trás da cortina. Porque aqui no Asma Brasil, a gente não só mostra o problema, a gente expõe quem está por trás dele. E tem um ponto curioso que as fontes levantam sobre pesquisas de opinião. Mostram um contraste. O país dividido sobre sancionar o Moraes, IBESP deu 42% a favor, 43% contra, mais uma rejeição bem maior, as tarifas Quest, com 72% contra. Ah, interessante essa comparação. Pois é. E as próprias fontes criticam um pouco essa comparação que alguns veículos fizeram, sabe? Entre coisas tão diferentes. Faz sentido. E olha, além disso, o material que a gente viu aponta outros elementos que estariam nesse cenário de pressão. Mencionam sanções, tipo perda de visto, para ex-funcionários do governo Dilma ligados ao Mais Médicos, citam Mozart Tabosa, Alberto Kleiman. Também relatam a história daquele avião russo sancionado que pousou no Brasil, informações de inteligência americana sobre a apreensão recorde de ouro lá em Roraima, o que sugere, né, um monitoramento. Ah, sim. E até referência a navios iranianos como base para futuras sanções. E tem ainda uma declaração atribuída ao Christopher Landau, ex-embaixador. O que ele disse? Ele questiona a independência dos poderes no Brasil, mencionando supostas ameaças a familiares de políticos e cita o caso do Hugo Mota especificamente. Pesado. E qual teria sido a resposta do governo Lula a isso tudo, segundo as fontes? Então, elas apontam para aquela linha de crédito de 30 bilhões de reais, né? Para setores que seriam afetados pelas tarifas. Certo. A interpretação ali, nesses relatos, é que seria um gesto de distanciamento dos Estados Unidos, tipo se alinhando mais aos BRICS. Entendi. Então, resumindo, o que essas fontes estão mostrando para a gente são relatos de uma pressão coordenada sendo, digamos, reportada para Washington, Exato. com argumentos de que ela está funcionando e sugestões para intensificar, focando principalmente no Alexandre de Moraes. Exatamente. E
ao mesmo tempo, a gente vê as reações internas sendo descritas, né? Desde essas tentativas de gestão de imagem no STF até as respostas econômicas do governo. O cenário que as fontes narram é de uma escalada, sim, bem complexa. E isso deixa uma reflexão final, né? Baseado estritamente no que a gente leu nesses materiais. Se a gente considerar esses indícios de monitoramento externo que são mencionados, inteligência sobre o ouro, a menção aos navios iranianos e as declarações sobre pontos de pressão, bem específicos, como esse caso Mota, fica a pergunta: que outros fatores, talvez não tão visíveis, mas que estão ali nas entrelinhas dessas fontes, poderiam estar realmente moldando essa campanha de pressão que elas descrevem? É algo para se pensar. Agora eu quero saber de você. O que achou dessas informações? Na sua opinião, como isso pode impactar o Brasil de verdade? Comenta aqui embaixo. Sua visão é importante e pode abrir os olhos de muita gente. E claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o conteúdo independente e compartilha esse vídeo com um amigo que precisa entender o que está por trás dos discursos bonitinhos. Porque aqui no Asma Brasil, a gente respira política com consciência e fala o que precisa ser dito.